Então vamos lá. Na aula passada, né, nós tivemos falando um pouquinho, não chegamos na agricultura, né? Falamos bastante aí da informática, da internet, softwares, aí mostramos lá alguns importantes. Não sei se alguém tentou mexer lá no Google Earth Pro, e talvez alguém já tenha usado aí, espero que tenha dado certo. E às vezes, se surgir alguma dúvida maior que eu não tenha falado na aula, então, no Google, no YouTube, desculpa, no YouTube tem tutorial que mostra passo a passo lá, tudo muito maior do que o tempo que nós falamos aqui na aula. Na aula eu mostrei que tem a ferramenta, mas se quiser aprofundar mais, encontra especificamente esse assunto lá no YouTube, mas é bem legal. Então, hoje nós vamos entrar um pouco mais na agricultura. Eu vou pôr um vídeo aqui. Se vocês não ouvirem, vocês me falam. Esse vídeo, ele é legal, eu gosto de pôr ele para começar a aula, porque no começo da disciplina, porque ele fala mais ou menos tudo que nós vamos ver, ele fala qual que é a visão do proprietário, eu gosto de ouvir o proprietário falando, não propaganda. Essa é uma reportagem que tem é um canal do YouTube, esse Marcas e Máquinas, é bem legal. Se vocês colocarem lá, vocês vão ver muita reportagem. Tem uma propaganda de uma marca de trator, mas desconsidere, não tem nada a ver com a marca, não é por conta da marca de trator que aparece, é por conta do assunto mesmo. Então, vamos lá. Veja só o estande de plantas desta área de feijão. E agora veja esta área de soja. Notem como as linhas de plantio seguem um padrão reto, com um espaçamento perfeito. Esse é o resultado do trabalho realizado com os equipamentos de agricultura de precisão AMS da John Deere. Tecnologia que o Grupo Vinc, de Chapadão do Céu, em Goiás, realiza desde o começo, já no preparo do solo. Produtores de 9.000 hectares de lavouras de soja, milho e feijão, a família Vinc adotou a agricultura de precisão no manejo a partir de 2003, em toda a sua área, com resultados claros de aumento de produtividade. O Grupo Vinc vem aplicando agricultura de precisão nas suas lavouras desde 2003. E nessas últimas 7 safras, o principal ganho, sem dúvida, foi no aumento da produtividade, 20% em média nas lavouras de soja, milho e também na de feijão. Mas outro ganho importante foi também na redução dos custos de produção, principalmente no uso de fertilizantes e na mão de obra para o manejo das lavouras. Mas antes mesmo do preparo do solo, os engenheiros agrônomos das fazendas do grupo realizam uma minuciosa análise do solo feita com este equipamento de amostragem, o Saci Trail, acoplado a um utilitário cable da John Deere. Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? De qualidade, tanto no momento da amostragem, quanto da localização dos pontos, né? Isso é o fundamental para seguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né? Que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né? Numa dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo. A amostragem de solo é a base. Com a análise do solo em mãos, os engenheiros do Grupo Vinc trabalham essas informações de modo que as operações de fertilidade do solo e a pulverização são feitas a taxa variável. Com todo o terreno mapeado por GPS e com os dados do computador inseridos nos monitores do sistema AMS dos tratores e dos pulverizadores, todas as operações são realizadas da maneira mais econômica e eficiente possível, dando às lavouras somente aquilo que é necessário, nem mais e nem menos. Com o uso do mapeamento, a gente consegue detectar focos e também problemas em escalas menores, né? Então, com isso, eu consigo também tomar decisões mais apuradas, né? Decisões mais centralizadas, mais embasadas, né? Com mais precisão
E com isso, a gente pode ter uma chance maior de acerto, né? Usar o remédio certo na hora certa, na dosagem certa também. Quando começou a cultivar essas terras, ainda na década de 80, seu Dilceu Borges nem imaginava que a evolução do manejo chegaria a esse patamar de tecnologia. Os resultados, claro, são animadores e o grupo já pensa em novos investimentos. Quando a gente começou aqui, a tecnologia era bem diferente, né? Era plantadeira Regan, que não tinha distribuição boa de semente, era tudo no chutômetro, não tinha regulagem, era o que caía, estava bom. Então, hoje em dia, a gente vê também o rendimento que a gente consegue fazer o plantio, né? É rápido e preciso. Hoje, se eu quero botar 20 grãos, eu ponho. Se eu quero botar 21, eu ponho, né? Então, é preciso. E na prática, qual foi a grande conquista da agricultura de precisão no manejo das lavouras da sua fazenda? Mas na prática, a rentabilidade de trabalho, né? Hoje eu consigo, com menos pessoas, eu consigo fazer uma área grande, né? E com precisão, né? A tecnologia de ponta. Que a gente entrou nesse ramo de tecnologia, tudo que está sendo lançado, a gente vai atrás, tentando sempre estar no que tem de melhor. Hoje não. Eu gosto de mostrar esse vídeo, que é como eu disse, ele fala diversas coisas que nós vamos ver durante a aula, durante a disciplina, e é legal quando a gente ouve um produtor falando, contando a experiência dele, né? No caso, a experiência com a agricultura de precisão. Eu fui anotando algumas coisas que eles falaram, né? Todos aí. Você vê que ele falou, espaçamento perfeito, aumento de produtividade, 20%. Diminui o uso de fertilizante e diminui o uso de mão de obra. Aplica a dose correta, ponto a ponto, dando somente o necessário que a lavoura precisa. Identifica os problemas ponto a ponto. Tem decisões mais apuradas, com mais precisão, com mais acerto. Ele dá o remédio na dosagem certa. Onde ele quer 20 gramas, ele põe 20 gramas. Onde ele quer 21, ele põe 21. Aumento do rendimento de plantio. Planta rápido, com mais precisão e mais qualidade. Aumento de rentabilidade. Com menos pessoas na área, ele faz mais áreas com mais precisão. Poxa, então o negócio funciona mesmo, né? É tudo verdade isso que a gente fala, é tudo verdade o que a gente vê desses benefícios da agricultura de precisão, né? Como tudo começou, o que é que se baseia na agricultura de precisão? Tudo que veio depois de tecnologia surgiu pela necessidade dessa questão aqui, ó. Veja aqui essa frase. Agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial. Nós vamos falar, não é espacial do espaço, é espacial de uma área, né? Um espaço, uma área. Encontrados na lavoura e visa otimizar o lucro, sustentabilidade, proteção do ambiente através da utilização de um conjunto de tecnologias. Então, todas as tecnologias que a gente vê surgiu por conta dessa questão da variação espacial. O que é a variação espacial? Nenhum só complementando aqui o restante da frase, né? Otimização de lucro. Por quê? Diminui custo, né? Diminuindo o custo, aumenta o lucro. A única maneira hoje que a gente tem de diminuir, de aumentar nosso lucro, é diminuindo o custo. Por quê? Antigamente, você punha lá a porcentagem que você quer em cima, era assim no comércio, em tudo quanto é lugar. Na agrícola não era diferente. Você colocava um lucro em cima do que você gastou, você colocava o lucro que você queria ter. Hoje, não é você que determina mais o lucro, né? O lucro, o que é? É o preço menos o custo. Antes,
que ele fazia? Ele punha lá, o lucro que eu quero é igual o custo que eu tive, o preço, o custo, o lucro igual o preço menos o custo. Hoje, não é ele que dá o preço. Então, o lucro é igual o que sobrar do custo. De modo que o custo diminui quando eu aumento meu rendimento. Eu aumento meu rendimento, diminui o custo e aumento o lucro. É a única maneira. Por quê que eu falo que a gente não determina hoje o nosso lucro? Porque os preços do mercado agrícola, quem dá é o mercado, é a bolsa de valor. Porque são commodities. O que é commodity? Commodity vem da palavra comum. Então, commodity comum. O que é comum? O milho é uma commodity, porque o milho é igual aqui, o grão é igual aqui, é igual na China, é igual nos Estados Unidos. Então, é uma commodity comum. Qualquer lugar que você for, o milho é milho. O farelo do milho já não é commodity. Por quê? Porque eu posso fazer o farelo de um jeito, o outro fazer de outro jeito, o outro ter outra característica diferente. Agora, o grão do milho é uma commodity. A soja. O grão de soja é uma commodity. Porque aonde eu for comprar soja, a soja é igual. Entendeu? Então, assim, o açúcar é uma commodity. Por quê? Ela é igual em qualquer lugar que você for comprar. O açúcar o VHP que as usinas fabricam. Tá? Então, quem dá o preço é o mercado. Todo dia que a gente entra, que nem o café, o grão de café, a saca, é uma commodity. O café em pó não é uma commodity, né? Porque cada um faz o seu café em pó de um jeito, não tem um padrão mundial. Agora, o café é uma commodity. Então, todo dia que a gente entra lá na Bolsa de Valor, a gente vê o preço da saca de café, né? Passa lá o café Conilon, R$500, café Arábica, R$700, o saco. Então, isso é commodity. Então, o preço não é você que dá o preço hoje. O preço quem dá é o mercado. Então, o seu lucro que vai sobrar é o preço menos o que custou. Então, o único jeito de aumentar meu lucro é diminuir meu custo. E a agricultura de precisão faz isso, diminui o custo, né? Otimizando o lucro. É isso que o cara aqui falou. Ele faz mais produtividade, economiza insumo, com menos gente ele faz mais áreas, né? É o rendimento de pessoas por área, né? Não quer dizer que ele diminuiu o número de pessoas. Uma pessoa faz uma área maior. Ele aumentou a área, né? Tem maior rentabilidade, maior produtividade. Então, é essa que é a ideia desse aumento do lucro. Então, vamos lá. Variação espacial. O que a gente tem que ter na cabeça, isso aqui eu peço bastante atenção, porque aqui é a base de tudo que a gente vai ver, isso aqui precisa estar claro, e não é nada difícil de entender, que todo terreno, toda área, nunca é uniforme. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu solo aqui, onde eu estou, é diferente do solo de 2 quarteirões para lá. É diferente do solo lá no Trevo, é diferente do solo aqui na cidade vizinha. O solo, ele não é igual. O solo, ele é diferente. Pega essa foto aqui, ó. Aqui na Baixada, o solo é diferente daqui da encosta, que é diferente do outro lado. O solo nunca é uniforme. Ele varia. Ele varia. Ele não é igualzinho em todo lugar. Ele varia. Então, para essa variação, a gente chama de variabilidade espacial. Então, esse termo, vocês têm que ter na cabeça, saber igual o nome da gente. O que é? Variabilidade espacial. É a variação de todo o solo. Todo solo contém uma variação dentro de um espaço, né? Esse espaço é diferente do outro, então tem uma variação dentro do espaço. Então, isso é regra. Isso existe, isso é assim, isso a gente tem que aceitar e pronto. Então, por que tem essa variabilidade? Por diversos motivos. Variação do relevo, o tipo de solo, o tipo de vegetação, o histórico de uso da área. Então, o que eu falo aqui, ó, quando tem variação, tem variabilidade espacial por causa do relevo. A gente olhar essa foto aqui, ó, o solo aqui de cima do morro é diferente do solo lá embaixo, é diferente do morro de trás,
é diferente aqui de perto da sede. O solo aqui desse pasto aqui é diferente do solo aqui do café, é diferente do solo da cana, é diferente do solo dessa encosta. Por quê? Porque o solo se forma de diferentes maneiras, o tipo de lavoura que tem ali altera o solo, a vegetação que sempre se teve ali altera o solo, o histórico de uso, né? A gente não vê lá, aqui produziu bastante, porque aqui sempre foi laranja. Plantou laranja 20 anos, agora plantou cana, olha como é que a cana veio forte, né? A gente não ouve isso aí. Por quê? Isso é o histórico de uso. Altera o solo. O que eu digo alterar o solo, eu não estou falando assim, altera no sentido de aumentar a argila, aumentar a areia. Não é essa alteração que eu falo. O solo, o que é o solo? O solo, ele é matéria mineral, inorgânica e matéria orgânica, né? Então, orgânica é o que o dia foi vivo. Inorgânica é o que nunca foi vivo. Uma rocha, um mineral. O mineral nunca foi um ser vivo, né? Então, isso chama de inorgânico. O que não foi vivo chama inorgânico. O que já foi vivo um dia é orgânico, né? Então, o que é o orgânico que tem no solo? Que a gente chama de matéria orgânica. É a palhada, é a própria fauna e flora, a fauna, minhoca, besouro, tudo isso tem dejeto, tem alimentação, tem bactérias que fazem fermentação. Então, essa parte orgânica que muda, tá? A parte inorgânica, o que é a parte inorgânica do solo? Mineral, areia, argila. Então, isso não muda. Então, o que eu digo que muda, o histórico de uso, é as características do solo. Todo solo, ele tem, isso aqui é importante que eu estou falando, por que existe essa variabilidade espacial e por outro motivo também que a gente deve conhecer antes de fazer qualquer recomendação, né? A gente lembra que é agricultura de precisão, o que vem primeiro é a agricultura, depois vem a precisão. Então a gente tem que conhecer a agricultura, a gente tem que saber o que a gente está falando da nossa área, para depois a gente falar de precisão, né? Ninguém vai falar da precisão primeiro sem saber a agricultura. É uma área que é para nós, técnicos da área agrícola. Tem uma coisa no solo, que chama intemperismo, que acontece na rocha. Vamos ver essa imagem aqui. Aqui é uma rocha. Veja que aqui está raso o solo, aqui vai o solo aprofundando. Aqui tem uma camada que não é nem rocha e ainda nem solo. Aqui o solo é profundo, aqui o solo é raso. Aqui a rocha está mais rasa, aqui a rocha está mais lá no fundo. Essa rocha, ela veio lá da formação do planeta com lava de vulcão que endureceu, tá? Então isso aí vem lá da formação do planeta. E aí a rocha, ela sofre um processo que chama intemperismo, que desgasta essa rocha. Temperismo é um desgaste na rocha. Imagina assim, você pega uma pedra é uma rocha, né? A gente chama pedra, mas a pedra é uma rocha. Você pega uma pedra assim e fica batendo o martelo nela. Passa o dia batendo um martelo numa pedra. Ela não vai virar um pó? Esse pó é o solo. Só que, quem que é o martelo que ficou batendo na rocha para virar pedra? O vento, a chuva e o calor. Ficou batendo. Imagina para o vento, a chuva e o calor transformar a rocha em pó, virar solo. São milhões de anos. Estima-se que 1 centímetro de solo leve 10 mil anos para ser formado. Né? Você vê a importância quando você tem uma erosão, quando levanta aquela poeira no centímetro de solo, ali levou 10 mil anos para ser formado. Esse processo de sol, chuva e vento forma um solo. Tem solo que é mais raso. Por quê? O processo de intemperismo não aconteceu tão profundamente, tão forte, igual em outras partes. Por exemplo, aqui, o intemperismo foi menor do que aqui.
Aqui teve um forte intemperismo. Então, aqui desgastou mais a rocha e tem um solo mais profundo. Se tem um solo mais profundo, veja que eu tenho árvores plantadas aqui. Veja aqui onde eu tenho um solo raso, tem que ter uma plantinha pequena ou planta nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho. Quem anda no campo já viu aqueles solos rasos, aquela laje, né? A gente fala de laje de pedra, terreno cheio de pedra, área cheia de pedra. O que aconteceu ali? É um solo mais raso, teve menos intemperismo. Se a gente afundar ali, a gente não vai achar um solo profundo, porque a rocha está logo ali embaixo. A rocha está tão baixa que ainda tem pedra por lá de cima. Né? Então, não teve o intemperismo, o solo que está profundo. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque aonde entra a história, então? Por exemplo, a gente tem que saber o que a gente fala. Essa área aqui, não adianta, se tem solo raso, não adianta você plantar ali, porque não vai nascer. Tem ali 10 centímetros de solo, só se você plantar alface. Você plantar uma outra cultura, que tem uma raiz de 40 centímetros, que a maioria das culturas é maior de 40 centímetros, a raiz, não vai nascer ali, porque não tem solo de 40 centímetros, tá? Então, eu quero dizer assim, aí chega você lá na propriedade e fala para, vamos fazer uma adubação aí que vai nascer. Não vai nascer, porque o problema ali não é adubo, o problema é que ali não tem solo, né? Então, a gente tem que conhecer alguns fatores antes de falar de outros, né? Então, a gente tem que conhecer primeiro a agricultura, para depois falar da precisão. Então, esse tipo de variação ocorre. Então, isso aqui é uma variabilidade espacial. O solo daqui é diferente do solo daqui, por conta da própria formação da rocha. As variações são por N motivos. E eu consigo fazer o levantamento de variabilidade espacial do que eu quiser. Por exemplo, eu quero fazer a variabilidade do meu solo com relação à matéria orgânica. Eu quero fazer a variabilidade do meu solo com relação à capacidade de drenagem de água. Eu quero analisar o quanto que o meu solo está variando em cima da compactação do solo. Eu posso fazer a minha variação do solo em cima da fertilidade. Posso analisar, fazer um mapa da variação do meu solo por cima com relação à acidez, tá? Eu quero dizer assim, que a variação, você pode entender, avaliar do fator que você quiser. É claro que o mais utilizado, 90%, é mais, da variação que a gente faz levantamento é de fertilidade e de acidez, principalmente fertilidade. O que mais a gente utiliza é saber a variabilidade do terreno com relação à fertilidade, porque é o que a gente consegue atuar, né? Porque se eu falar assim, eu quero analisar a variabilidade da minha fazenda com relação à profundidade, você vai ter que um ponto é mais raso, um ponto é mais fundo, você vai conseguir mudar isso? Não vai. Eu quero fazer um mapa da declividade. Você vai conseguir mudar a declividade? Não vai. Agora, se você pedir um mapa de fertilidade, aí você vai conseguir mudar, né? Com adubação e tudo mais. Então, se nós estamos falando que o solo é diferente, nós não podemos tratar o solo igual. A gente tem que tratar o solo diferente. Ora, nós estamos acabando de falar que ele não é igual, ele é diferente. Então, ele é diferente por propriedade química, por propriedade física, por propriedade biológica do solo. É a mesma coisa da foto aqui, ó. O solo aqui nessa mata, na beira do rio, é completamente diferente do solo aqui em cima, e é completamente diferente do solo daqui, que é completamente do solo aqui, nessa beirada. São variações, tá? São variações. Tem essa variação. Não adianta falar que aqui é igual do outro lado, que não é. Tem variação. Então, se tem variação, eu tenho que tratar o solo diferente. Eu não posso, se a lavoura não é uniforme, né? Ela tem variação, eu não posso aplicar insumo, defensiva, adubação, fertilizante, tudo igual na fazenda inteira. Eu não posso utilizar a média de adubo na fazenda inteira. O que eu estou querendo dizer, utilizar a média de adubo?
Chega lá, você regula a máquina para aplicar 200 quilos por hectare na fazenda inteira. A fazenda tem 300, 500 hectares, aí você fala assim, não, aplica 200 quilos de adubo na fazenda inteira. Isso é a média. Você não pode mais fazer isso, porque, ora, se o seu solo não é igual, como é que você vai jogar tudo igual para todo mundo, né? Então, você não pode utilizar a média. Você tem que utilizar uma taxa variável. O que é a taxa variável? É aquilo lá que no filme nós vimos. Você colocar o quanto, ponto a ponto, precisa. Cada local precisa de uma dose diferente de adubo. Nós acabamos de falar que o solo apresenta uma variabilidade. Então, se o solo tem variabilidade, eu não posso aplicar adubo tudo igual. Eu tenho que aplicar uma taxa variável de adubo, tá? Então, essas são as duas palavras que eu exijo que vocês entendam e, né, exigindo, falando com, com todo o entendimento aí. Mas vocês têm que saber, tá? Que é variabilidade espacial e taxa variável. Então, a variabilidade espacial é que o solo nunca é igual. O solo tem variação de um local a outro. Se o solo tem variação, eu tenho que aplicar uma taxa variável. Tá? Taxa variável do quê? De defensivo, de insumo, de adubo, de calcário, de pulverização, do que for. Tá? Eu não posso aplicar nada igual. Eu tenho que aplicar em taxa variável. Tá? É esse que é o conceito mais importante. E graças a isso que surgiram todos os outros equipamentos que nós vamos falar. Os equipamentos de taxa variável, piloto automático, os GPS, os controladores de seção, os pulverizadores com sensor, tudo veio por conta de taxa variável, tá? Então, quando a gente falar de piloto automático, como é que surgiu o piloto automático? Para poder fazer taxa variável. Como é que precisou usar o GPS na fazenda? Por causa da taxa variável. Aí fica uma coisa assim, ó. O trator, né, que é um exemplo da tela, por exemplo, do computador, do trator, ó, que aqui ele aplicou uma dose, aqui no roxo, no lilás, aqui ele aplicou outra dose, aqui no laranja ele aplicou outra dose, aqui nesse roxinho aqui atrás foi outra dose, então ele vai andando aplicando taxa variável. O objetivo é corrigir essa variação. Veja aqui, ó, isso aqui é dose deficiência de calcário. Veja que as 4 fotos da mesma fazenda. 2001, 54% da área com deficiência de fósforo, que é onde está vermelho. Ó, mais da metade, mais esse pontinho aqui, está com deficiência. Não está escrito aí, mas eu sei de onde eu tirei de fósforo. 2 anos depois, fazendo taxa variável, diminuiu para 29% a área com deficiência. Mais 2 anos fazendo taxa variável, diminuiu para 8% a área com deficiência de fósforo. Mais 2 anos fazendo taxa variável, 100% da área estava corrigida e não tinha deficiência mais de fósforo. Então, fala assim, o que ele fez aqui? Está vendo onde está verde? Geralmente adota como padrão, aonde está verde, os teores de nutrientes tá bom. Então, aqui onde está verde, ele não aplicou nada. Por quê? Já tem um teor de fósforo que não cabe mais no solo, não adianta aplicar que não vai mais absorver, o solo já tem um teor adequado. Então, para que ele vai aplicar fósforo aqui? Aqui onde está o verdinho mais claro, o teor ainda está bom, está verde ainda. Ele aplica uma dosezinha de nada. Aqui onde está vermelho, ele aplica uma dose triplicada, porque ali que está deficiente. Então, o foco dele vai ser aqui o ponto onde ele está vermelho. Tá? Então, o que ele economiza de um lado, ele gasta no outro. Então, ele não vai ter aumento de custo. Dependendo da área que você vê que está em ótimo teor de nutriente, você vai economizar adubo. Se a área for menor, for maior do que você tem que aplicar uma dose aumentada. Isso aqui chama variabilidade temporal, porque no tempo. Tá? Então, ó, no tempo ocorreu essa variabilidade. Veja aqui.
níveis de magnésio, antes da correção, depois da correção. Imagina assim comigo, se eu sou proprietário da fazenda, por que eu vou querer ter uma área, que bobeira eu vou estar fazendo se eu deixar uma área produzir menos? Eu tenho o custo de plantio, plantar certo, plantar errado, o custo é o mesmo. Plantar para produzir muito, custa igual plantar para produzir pouco, o custo de plantio é o mesmo. O meu imposto, eu tenho que pagar o imposto na propriedade rural, aonde não produz, é o mesmo preço de onde produz. Ora, eu vou passar a máquina ali, eu vou jogar adubo, eu vou passar adubo, vou passar o trator, vou pulverizar e não vai produzir. Ora, por que eu vou ter uma área dessa que não produz dentro da minha fazenda, né? Então, eu faço a correção desses pontos onde não estão produzindo e nivelo toda a fazenda por cima, né? Vou nivelar por baixo, eu nivelo por cima todo a minha propriedade. Veja, aqui é uma variação no tempo. Ó, a olho nu, é impossível o operador identificar essas variabilidades espacial do terreno. Aqui, nessa foto aqui, ó. Esse operador, ele não está, obviamente, ele olhando aqui, ele não sabe onde está vermelho, onde está verde, onde o teor está bom, aonde o teor não está, né? A olho nu, ele vê uma coisa só, o trator está indo, ele não sabe aonde ele tem que aumentar a dose, onde ele não precisa aplicar dose nenhuma, como é que está na frente dele, ele não tem noção. Quem vai fazer isso, então? A máquina tem que fazer isso de forma automática, né? Ela tem que ter um controle automático. Um conjunto de tecnologia embarcada, quando a gente chama, né, o nome bonito de falar, tecnologia embarcada, a gente está dizendo tudo o que tem de equipamento dentro da cabine. Que faz o controle automático do trator e do implemento para aplicar a dose correta no local correto. Não pode ter nada feito à mão, né? Quando você faz à mão, tem a interferência humana que o humano erra. Acho que erra. Ou tem inexperiência, ele, né, pode estar com algum problema e o produtor, o dono da fazenda, a lavoura, não pode depender do operador para que o serviço seja bem feito. Uma que a precisão que a gente está falando, igual lá no vídeo, o produtor disse, onde eu quero 20 gramas, eu ponho 20, onde eu quero 21, eu ponho 21. O operador não vai conseguir fazer isso. Quando eu aceito um erro de 1 centímetro de uma linha a outra, ou menos de 1 centímetro, ou 0 de erro, o operador não consegue fazer isso, né? Então, eu não estou dizendo que o operador não é bom. Melhor que existir. Ele não vai conseguir ficar o dia inteiro fazendo linhas de plantio com 1%, com 1 centímetro de erro. Ele não vai conseguir pôr 20 gramas aqui, 21 gramas. Então, a máquina tem que fazer sozinha. O homem não pode interferir na máquina, nessas operações, né? A operação de direção e aplicação do insumo, o homem não pode pôr a mão. Por quê? Porque uma que ele não vai conseguir e outra que a lavoura não pode ficar dependendo da experiência do cara, não pode ficar dependendo que o cara nunca é, né? Então, esses equipamentos, esses tratores, têm que ser autônomos, tem que ter automação. A automação, ela não é... Eu pergunto aqui, eu vendo essas duas fotos, que trator que faz agricultura de precisão? O que vocês acham? Qual desses tratores que faz agricultura de precisão? Os dois podem. Exatamente, os dois podem. Quando a gente viu, né, lembra quando veio esse trator na Grishow, uns 3, 4 anos atrás? Saiu até no Jornal Nacional, o William Bonner falando de trator, né, por GPS e tal. Isso aqui é só para ganhar o destaque que ganhou, né? Não vai existir isso aqui nunca sem um operador dentro.
Os dois fazem, até porque esse aqui, quem viu lá, eu fiquei, o colega trabalha lá, né, que estava lá no estande, e eu falei para ele, falei assim, ó, fala sério, esse trator ele não tá andando sem ninguém, né? Porque uai, ele tem que manobrar lá dentro do estande, ele tem que andar lá dentro das ruas da Grishow. Aí ele me mostrou aqui dentro, ó, fica um rapazinho sentado. Ele fica aqui embaixo, operando por câmera. Então tem câmera para tudo quanto é lado. Tem câmera aqui na lateral, câmera na frente, câmera atrás, câmera para tudo quanto é lado. Ele fica sentadinho no banquinho assim, dirigindo a máquina, né? Mas é lógico que isso aqui é só para manobrar ali dentro, tal, né? Você vê, nem para isso não pode deixar de ter um homem dentro. Mas lá na lavoura, ela vai sozinha. Na lavoura, o homem não vai pôr a mão nela, o operador. Mas esse aqui também, esse trator. Ele podia ser um cabinado e tal, mas os dois fazem agricultura em pressão, igual o Isaías falou. Não é exclusividade para máquinas caras. Está escrito aqui, ó, não é exclusividade para equipamento caro. Sim para equipamento correto, para se obter a precisão. O que eu estou querendo dizer aqui? Você tem que passar uma grade, o subsolador, e lá o fabricante, o catálogo, diz que precisa ser tracionado por um trator de 180 cavalos. Aí você não tem um trator de 180 cavalos, você tem um de 90. Aí você fala, não, vamos subsolar com de 90 mesmo. Não vai dar certo. Por quê? Aquela profundidade que o subsolador chega e pede 180 cavalos, se você fizer com um trator de 90, você não vai atingir aquela profundidade, você não vai conseguir precisão, né? Então, gambiarra não existe. Amarrar nada com arame dá certo para fazer agricultura de precisão, né? Você tem que ter tecnologia para poder fazer. E tecnologia e precisão não combinam com gambiarra, né? Você vai fazer uma pulverização localizada, aí você vai lá olhar a barra do pulverizador, tem bico de um monte de cor, né? Cada cor do bico é uma vazão, né? Aí você olha lá, aí tem um bico verde, do lado um bico azul. Aí um é para 50 litros, o outro é para 200. Aí, bico vazando, você vai fazer pulverização localizada? Você não vai, por quê? Como é que você vai fazer precisão com uma coisa que está errada? Né? Então, primeira coisa, agricultura de precisão, porque equipamento certo, não é para equipamento caro. Outra coisa, agricultura de precisão não é só para grande produtor. Pode ser o grandão, pode ser o pequeno. Mas a gente sabe que os equipamentos são caros, é mais difícil para o pequeno comprar, né? A gente pega aí um kit de fazer taxa variável, vai custar lá 50, 60, 70 mil, né? Se pegar um receptor, uma antena GPS, um ECK, vai 50 mil. Além disso, precisa ter gente que sabe fazer todo esse sistema funcionar. O pequeno proprietário é ele que opera, é ele que compra adubo, é ele que vende, é ele que faz tudo, e ele não tem tempo para ficar aprendendo a fazer o sistema funcionar. Precisa organizar a quantidade de dados que chega. A gente vai ver na aula que vem a quantidade de dados que uma colhedora de grãos fornece, planilhas imensas todo dia, que você precisa ter alguém que saiba organizar e interpretar esses dados. Então, isso aí pouco agricultor sabe. E além do que, como eu disse, o preço não é barato. Mas e aí? Então, o pequeno produtor, então eu estou falando aqui, ó, que o pequeno não é exclusividade para o grande, o pequeno também pode fazer, mas eu falei um monte de coisa, né? Que é caro, precisa ter gente que sabe fazer. Então, o que o pequeno tem? Como que o pequeno pode resolver isso? Tem fruto aí. E muitos pequenos fazem. Pequeno usa plantio com GPS também, usa. Quando você não tem dinheiro para comprar, você faz o quê? Aluga. Aluga e também terceiriza, exatamente. Então, o que o pequeno faz com a agricultura de precisão? Ele faz com um terceiro ou com equipamento alugado. Porque realmente é caro. Eu sei que para um trator para sair andando, sozinho, com GPS, com taxa variável, vai gastar quase 100 mil.
Só que então ele aluga, paga por mês, porque ele também sabe o ganho que ele vai ter. A gente vê aos montes aí hoje, a amostragem de solo, por exemplo. A gente não via quadriciclo para rodovia. Você parar ali na beira da Washington Luiz, ali, ficar ali uma hora, você vai ver passar algum carro, alguma saveiro, com um quadriciclo atrás de fazer amostragem. É terceiro. Ganha o terceiro, que está crescendo, está vendendo serviço. Ganha o pequeno produtor, que está podendo fazer amostragem com o quadriciclo. Todo mundo ganha. Se você ligar hoje lá na João Dir, na Colorado, liga lá e pergunta se tem GPS para alugar. Ele vai falar para você, ó, eu preciso aí que você me dá um mês para eu trazer para você. Estou chutando, né? Aí você vai ver quanto que eles têm alugado. Nossa, eles devem ter mais de 1.000 computador em todas as concessionárias deles, computador de bordo, alugado. Né? Aluga por ano, aluga, sei lá, por mês, como é que funciona. Então, o pequeno faz uso disso, mas o pequeno também faz agricultura de precisão. Quanto maior for o erro, mais resultado ele vai ver, né? Porque pensa assim, esse cara aqui, ó, que já está sulcando linha em cima de linha, não tem espaçamento certo, quando ele for colher essa linha, ele vai pisar na outra, ele vai arrancar uma linha, jogou semente fora aqui, jogou adubo, porque como ele vai passar com o pneu aqui, ele não vai colher, então ele jogou fora. Esse cara aqui vai ter um ganho muito maior do que aquele cara que está no topo já. Aquele cara que está no topo, um dia ele foi fraquinho. Então ele teve muito ganho para chegar nesse. Vamos falar assim, se você já está, o cara que está lá na Olimpíada, né, que estava tendo esses dias, nossa, ele melhorar um centésimo de segundo, os caras lá no 100 metros perdem por um centésimo de segundo. E manda o cara acelerar um centésimo de segundo, ele não dá conta, porque ele já está no máximo, né? Então, esses caras que já estão no máximo, por sua vez, quando ele consegue ganhar 1 milésimo de vantagem, para ele é um baita lucro de diferença, né? O cara grande que ganha, né? Uma saca a mais, que seja uma saca de café numa fazenda de 500 hectares, nossa senhora, 2 tratores novos que ele compra. 1% que ele consegue a mais, uma saca a mais por hectare, sabe? E o cara que está lá embaixo, o salto que ele tem para dar é muito grande, né? Para chegar lá no topo. Então, esse cara ele vai ter muito mais resultado ainda, né? Só que lembrando disso, ele não pode chegar, né? Ele não pode ser imprudente, chegar em qualquer produtor e falar assim, meu amigo, eu tenho a solução para você ganhar produtividade, vamos fazer agricultura de precisão. Calma lá, você tem que ver se ele tem tudo para começar a fazer agricultura de precisão, né? Se ele já tem os implementos, se ele já tem os equipamentos, ou se ele vai terceirizar, né? Agricultura de precisão não faz milagre. Eu falei, está tudo certo. Veja a diferença da foto da esquerda para a foto da direita. Esse cara aqui, ele vai estar no topo da tecnologia para ele. Espaçamento entre linhas, espaçamento entre plantas. Veja isso aqui, o que ele fez, ó, ali. Passou um carro marrom, ele passou por cima da outra, depois de colher, ele não vai colher, ele vai passar por cima, enfim. Esse cara aqui tem muito para ganhar ainda. Esse cara aqui já ganhou, mas esse aqui tem muito mais para ganhar. E tem muito mais para crescer a agricultura de precisão. Eu não atualizei, eu não achei o número mais atual, mas hoje está por volta de 45% de produtores que utilizam a agricultura de precisão. Vamos pôr assim, está no máximo meio a meio, está um pouquinho menos da metade que utiliza a agricultura de precisão como um todo. Quem utiliza a agricultura de precisão, em que operações que eles estão mais utilizando? A agricultura de precisão, preparo de solo. Vamos ver o que é esse preparo de solo na agricultura de precisão. Análise de solos, quadriciclo, eu falo, fazendo amostragem para fazer taxa variável, regulagem de equipamento automatizado, plantadoras automatizadas, pulverização, colheita, acompanhamento de lavoura, GPS, coleta e análise de dados automáticos, tá? Então, quem mais utiliza a agricultura de precisão hoje está no preparo de solo. E quais os implementos, os equipamentos que eles mais têm?
semeadura e adubação a taxa variável. Então, daqueles que utilizam a agricultura de precisão, metade deles utiliza para fazer adubação a taxa variável. Tem mais barra de luz do que piloto automático. Nós vamos ver aqui a barra de luz. Calcário, taxa variável e colhedora com sensor de colheita. Mais utiliza. Alguns números, né? 11% de redução de custo, 37% de redução com análise de solo, 19% de redução de custo total, 67% de aumento médio de lavoura. Olha que número, hein? 67% daqueles que utilizam, ou seja, aquele cara que tinha muito para melhorar, olha só, hein? Você investe no equipamento, então vamos falar assim, mas quanto tempo que demora para retornar? Tem uma continha, mais ou menos assim, que eu vou falar para fazer. O cara que tem 500 hectares, em 1 ano e meio, ele paga tecnologia. O cara que tem 50 hectares, por sua vez, que é 10 vezes menos, vai levar 10 vezes mais, vai levar 12 anos. Né? Então, por exemplo, o cara que tem 500 hectares, ele paga em 1 ano e meio, 18 meses. O cara que tem 50 hectares, ele vai levar 180 meses. Né? Vai levar aí 10 anos, 12 anos para pagar. Então, por isso que falo, o pequeno demora mais o retorno, por isso que ele é lucro, né? O cara que faz tem um baita de um aumento de rendimento, de produtividade, minimiza o risco da atividade agrícola, facilita a tomada de decisão, facilita o acesso de informação por meio da tecnologia, tem mais detalhes e dados sobre a lavoura e melhora a gestão como um todo. Olha esse número aqui, ó, redução de 53% de fertilizante quando se usa taxa variável. Então, veja que vantagem. Você reduz pela metade o seu adubo e corrige as áreas que estavam sem. Olha que beleza, né? Você gasta menos e toda a sua fazenda vai produzir mais. Vantagens. Distribuir insumo no local onde é necessário, diminuindo o custo. Uniformidade da produtividade no nível elevado, aumentando a produtividade como um todo da fazenda. Contribui para a preservação, sustentabilidade do meio ambiente, porque aonde você não precisa aplicar, você não aplica, você não vai contaminar o lençol freático, contaminar o solo. Reduz o risco da atividade agrícola. Em que sentido? Você tem mais controle do que você está fazendo. Então, você tem mais controle, você diminui seu risco, você aumenta a sua lucratividade, já falando. Você tem decisões rápidas, igual lá no filme que o cara falou, a gente toma decisões mais rápidas e mais acertadas. Acompanhamento à distância, né? A palavra remoto quer dizer a distância das operações. Controle de toda a situação através da utilização da informática. Mais tempo livre para o administrador. Vantagem e benefício, né? Um parênteses, né? Vantagem e o benefício é diferente. A vantagem é porque é vantagem para todo mundo. Benefício é quando é para você. Né? A definição, a diferença entre vantagem e benefício é essa. Quando eu falo que isso aqui me dá uma vantagem para mim, dá uma vantagem para todo mundo que utilizar. Quando eu falo que isso aqui me traz um benefício, é para mim. Algumas dificuldades em se praticar agricultura de precisão. Eu não pus a revista que eu tirei isso aqui, ó, mas veja aqui. Falta de pessoa qualificada para processar e analisar as informações. Falta de difusão de conhecimento. Pessoas, né? Para difundir o conhecimento. Falta de conhecimento técnico para transformar todas aquelas informações em algo útil para o produtor. Ou seja, resumindo, falta pessoas hoje. Então, quando a gente vê lá que está com 45% das propriedades hoje fazem agricultura de precisão, por que não faz mais? Porque falta gente. Está aqui uma baita área para a gente especializar, para a gente ir atrás, para a gente se especializar, conhecer, porque as empresas vão precisar, né?
cada vez mais, quem já está no dia a dia no campo aí, já está acompanhando essa evolução na prática, então vai precisar de gente que conheça isso. Então, se especializem, estejam prontos, porque a oportunidade, a pessoa fala assim, fulano de tal teve sorte. Ele não teve sorte. Ele estava preparado para ter aquela sorte que ele teve, né? Porque a sorte vem para quem está preparado. A oportunidade surge, mas você tem que estar pronto, né? Não adianta, assim, nossa, baita oportunidade, mas eu não manjo fazer isso. O que adianta você ter essa oportunidade? Então você tem que estar pronto para quando surgir a oportunidade você poder abraçar, né? Então a sorte vem para quem está pronto, para quem está treinado, para quem já sabe fazer aquela oportunidade funcionar, né? Então, oportunidade aparece. Peraí, que tá batendo. Agora eu postei. Oportunidade é uma vez só. Tem 3 coisas na vida que não voltam: o tempo, as palavras malditas e as oportunidades. Elas vêm uma vez só. Você perdeu para aparecer, você não volta atrás. Aquela oportunidade dificilmente volta atrás. Então você tem que. Só que tem gente que vê oportunidade, tem esse lado também. Eu digo que a gente tem que estar pronto para quando aparecer oportunidade, a gente está pronto para fazer aquilo. Mas só que também a gente tem que estar atento, né? Porque tem gente que é assim, entende isso, né? Fala assim, não, eu tenho que estar pronto para eu, quando tiver oportunidade. Só que às vezes a oportunidade vem, passa e a pessoa não percebeu que ela passou. Então, a oportunidade também, ela vai aparecer para quem está atento para quando ela chegue, né? Ela chega, a oportunidade vai chegar para todo mundo. Tem gente que está preparado para receber a oportunidade, mas não olha para o lado para ver que a oportunidade chegou, né? A pessoa treina tanto, aprende tanto, está tão bom, fica tanto olhando para frente que não vê a oportunidade chegando. Então, são 2 coisas. Tem que estar preparado para ver a oportunidade, mas também tem que enxergar a oportunidade nas coisas, né? Você tem que estar, interpretar, tem que usar o seu feeling. Eu uso muito, falando de mim, estou falando na aula, eu uso muito a Deus. Deus falou, Deus, é essa a oportunidade? Agora? Aí vem aquela coisa de dentro e fala, vai atrás, que é essa oportunidade. Então, a oportunidade aparece, surge para todo mundo. Você tem que estar pronto. Então, não é sorte, não. Você tem que estar pronto. Tem oportunidade para quem não está pronto, não vira sorte nunca. Então é isso. Por que eu falei tudo isso? Porque o slide aqui estava falando exatamente isso. Ó, que falta gente. Acho que é uma reportagem nova que eu estava lendo esses dias. Eu falei, deixa eu dar um print nessa tela para comentar com o pessoal. Tem que estar pronto. E hoje o problema de agricultura de precisão é ter gente. Sabe, eu vejo, não raro nessas andanças que eu faço aí, às vezes vejo uma máquina ou outra, vejo uma colhedora, por exemplo, uma colhedora de 1.200.000. Desse 1.200.000, pode pôr aí que 300.000 é tecnologia. Não é a máquina. Tecnologia é GPS, é painel, é sistema de acompanhamento, sensores, tudo mais. Aí eu pergunto lá para o cara, para o gerente, para o gestor, para o supervisor, e aí, vocês estão usando tudo que a máquina dá? Essa máquina aqui, ela dá essa informação aqui. Você está usando? Não. Olha, essa máquina aqui faz tal coisa automática. Vocês estão fazendo automática? Também não. Olha, isso aqui ela gera tanta informação aqui. Você está utilizando essa informação? Não. Mas, então, por que você comprou uma máquina que tem 300.000 em tecnologia, se você não está usando? Então, comprasse, ela custou 1.200.000, 300.000 em tecnologia, então comprasse uma de 900.000. Guardasse os 300.000 de tecnologia se você não está usando nada. E a gente vê isso aos montes, máquinas que viram 5 safras, se deterioram e aquela tecnologia nunca foi usada. Eu falo para você, nunca fez esse relatório que a máquina que o computador te fornece? Eu falo, nunca fiz. Olha, você aposentou sua máquina e nunca usou uma tecnologia
que só ela sozinha custa 50 mil e poderia ter te dado um lucro de meio milhão. Você nunca usou. Então não compra, para que comprar? Mas que é o problema? Não tem ninguém para levar o resultado mastigado, que lá a gente falou, que transforma, que está escrito aqui, ó, que transforma as informações que as máquinas geram em algo útil para o produtor, né? E levar conhecimento para o cara que aquela máquina faz isso. Porque quando o cara lá vai fazer entrega técnica, ele te ensina a mexer na máquina. Ele não te ensina como você tirar proveito do que a máquina tem a seu favor, né? Ele te ensina a operar, mas ele não fala assim, ó, se todo dia você tirar esse relatório e perceber que a máquina está fazendo tal coisa, hoje mesmo, eu chamei o menino da informática, que eu não sou muito bom no computador, igual essa molecada nova, né? Eu sei mexer bem no computador, porque eu uso, eu mexo bem, mas tem uma meninada nova aí que hoje eu fiquei boa de ver um menino que eu contratei, paguei para ele, veio que mexer no meu computador. Aí foi falando, ó, essa função aqui, ó, tá disponível, isso aqui atrasa o seu computador. Pessoal, isso aqui tá carregando, seu computador tá mais lerdo. Ó, isso aqui tá ocupando espaço. Aí ele falou isso para mim, pessoal, seu computador é muito bom, mas ele tava cheio de bug. Falei, pô, que legal, trouxe um cara que entende e me explicou. O cara que me vendeu o computador me explicou isso. Quando eu comprei no Magazine Luiza, ele não ensinou nada, eu tive que ler no manual, e o manual também não ensina essas coisas que estão por detrás da máquina, que vai melhorar a minha vida. Então, o que eu faço? Eu pego alguém que tenha conhecimento, que transforma tudo isso em algo bom para mim. Então, meu computador está mais rápido, com mais memória, mais ágil, né? Então, é isso que a agricultura de precisão falta. É gente que chega lá e põe o trem para funcionar. Outra coisa, a agricultura de precisão é diferente em outra coisa. Mapa de papel. Na agricultura de precisão, esquece, não existe, não serve para nada, é obsoleto, é de enfeite, pode pôr fogo. E ninguém fica com mapa lá atrás do carro, lá, né? Tem gestor que gosta de andar com mapinha de papel. Mas eu estou falando assim, para máquina, fazer agricultura de precisão, mapa de papel não serve para nada. Mapa digital, tudo no pendrive, tudo de internet, tudo em chip de memória. A máquina não enxerga esse mapa. O mapa aqui, ele está aqui só bonitinho para nós, enxergar com nossos olhos, mas a máquina é tudo aqueles números binários, né? Ela sabe, ó, aqui, quando acontecer isso, é isso que eu faço, ou A ou B, aconteceu isso é A, aconteceu isso é B, então ela só enxerga números. A máquina não enxerga mapa. Então, mapa de papel para a máquina não quer dizer nada. Não funciona na agricultura de precisão. Isso aqui é um mapa que a máquina vai ler. Isso aqui é um mapa de taxa variável de aplicação de calcário. Veja aqui. O vermelho está mandando eu aplicar 2.500 quilos por hectare. O verde escuro, está mandando eu aplicar 0. O verde claro, mandando aplicar 900 quilos por hectare. Então, veja só, ó, 21 hectares, que é o verde escuro, são 21 hectares, eu não preciso aplicar calcário, 0 de calcário. Aí, mais quase 30 hectares que eu vou aplicar 900. 13 hectares que eu tenho que aplicar uma baita dose de 2.500 quilos. Então, vamos falar assim, quem não faz agricultura de precisão, o que faria? A média. Quanto que é a média de 2.500 com 0? Metade de 2.500. 250. Ele ia aplicar 250 em tudo. Ia faltar no lugar, ia sobrar em outro, ia jogar fora no outro. Tá? Então, média não existe mais. Esse aqui é um mapa, por exemplo, de V% do solo, que é saturação do troca de cátion do solo. Vocês viram lá na fertilidade do solo. É a mesma coisa aqui, ó. Está vermelho. Então, isso aqui é um mapa de variabilidade espacial do V%. Isso aqui é um mapa de variabilidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Veja aqui que legal, ó. Aonde está vermelho
Minha dose é de 350 quilos por hectare. Onde está verde escuro, minha dose é 110. Então, veja, tem muita área que eu vou aplicar pouco e muita área que eu vou aplicar muito. E no meio tem toda essa turma aqui. Então, eu ia estar jogando fora. Aqui, onde está vermelho, ia faltar, se eu trabalhasse na média, e aqui ia sobrar. Veja aqui, ó, o fósforo, onde está verde, olha o tamanho da área, a maior parte da área, 39 hectares, olha a dose de fósforo, 0. Não precisa aplicar aqui. Ao passo que onde está essa manchinha vermelha aqui, ó, eu preciso de 200 quilos para aplicar. Olha aqui, potássio, mesma coisa. Onde está verde, 50 quilos, onde está vermelho, 250 quilos por hectare de potássio que eu tenho que aplicar. Aí eu tenho a recomendação, eu tenho o que eu apliquei e eu tenho a minha aderência. Então, ele vai me dar um mapa que me interessa, isso aqui, uma aderência. Aí eu falo para ele, ó, você me pinta de azul o que ficar entre menos 5 e mais 5. Porque aceita-se. 5% de variação é aceitável, tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui ele falou, ó, se der menos 5%, você pinta de azul, se der mais 5%, você pinta de azul. Olha, pintou inteirinho de azul. Ou seja, o que tinha recomendado foi aplicado. Então, deu uma aderência alta. Então, ó, agora, se eu tenho meu mapa, eu tenho meus equipamentos que fazem aplicação de taxa variável. O que falta? O que eu preciso agora? Quem fala? Falta uma coisa para entrar no meio aí para poder fazer a taxa variável. Eu tenho o implemento, que faz taxa variável, eu tenho o mapa. O implemento faz a precisão da dose. Mas eu tenho que ter precisão de outra coisa também. Quem arrisca? O que precisa ser preciso também? Eu tenho que ter na minha máquina. O equipamento faz a minha localização. Eu tenho a minha localização, meu GPS, eu tenho a minha dose, eu tenho meu local, e eu tenho o implemento, aí eu faço agricultura de precisão. Então, eu preciso de um GPS. Nós vamos ver, nós vamos ter uma aula só de GPS. Aí a gente vai entender o que é essa base aqui, ó, por que o satélite está conversando com essa base, e essa base conversando com o trator conversando com o satélite, né? Nós vamos ver o que é esse triângulo aqui, nós vamos aprender lá quando a gente falar de GPS. Então, ó, tem um computador na máquina. Aqui nesse computador eu tenho meu mapa. Eu tenho satélite, eu tenho a localização. E atrás aqui eu tenho a antena. Então, a antena conversa com esse satélite. O computador vai me dar minha dose. Minha antena vai dar minha localização. Então, eu tenho dose naquela localização. Esse cara aqui é quem vai me dar a localização perfeita, né? Eu só consigo fazer lá menos de 1 centímetro de erro por causa desse cara aqui, ó. Essa torre faz a correção do sinal. Então, ó, se eu tenho meu mapa de variabilidade, eu tenho a minha localização e eu tenho equipamento, eu tenho agricultura de precisão, tá? Então, isso tudo, vamos falar assim, essa questão de que aquela fazenda, né, tem uma parte que produz mais, uma parte que produz menos. Isso é novo. Isso aqui, ninguém nunca soube disso. Não, isso aqui sempre, né? Quem vê mais tempo que o campo, que os avós, né? Lá o meu avô sabia. Ele falava, ó, aqui perto da sede, nossa, produz que é uma beleza. Agora, lá para cima, lá no alto do morro, perto da porteira, não produz nada. Ele sempre soube disso. Isso não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Só que qual que era o problema que lá atrás? Você não conseguia saber aonde é o local exato e qual o motivo que está fazendo produzir pouco, né? Então, você não conseguia, porque imagina assim, duas coisas, você não tinha localização e não conseguia fazer a dose. Ele podia até saber, falou assim, ó, lá embaixo eu vou jogar mais adubo, mas o mais quanto? E para ele jogar mais, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que parar a máquina,
regular o implemento tudo de novo, fazer a calibração do implemento para jogar mais adulto. Então, ele tinha que subir na máquina, ele nunca fez isso, né? Mas vamos supor, se um agricultor, sem ter toda a tecnologia que nós temos hoje, tinha que fazer uma variação de dose, né? Igual lá meu avô sabia que lá embaixo não produzia nada, e lá ele tinha que jogar mais adulto. O que ele tinha que fazer? Ele descia do implemento, aumentava, jogava mais adulto. Voltou para a parte de cima, regula o implemento de novo para jogar menos adulto. Ué, aí foi o dia inteiro só fazendo regulagem, né? Fazer regulagem chato, levar o dia inteiro só fazendo regulagem. Mesmo que, vamos falar assim, ele tinha tempo para fazer isso, mas ele não sabia onde é que era o lugar que precisava mais. Ele não tinha localização, né? Então, o que veio hoje a resolver é exatamente que hoje você tem o local preciso e a dose precisa, tá? Então, quando você tem a dose e o local, o que o computador, eu falo que o trator, ele não enxerga o mapa de papel. Ele enxerga uma planilha com 3 números, uma planilha de Excel com 3 colunas, né? Uma coluna é a latitude, a outra coluna é a longitude, a outra é a dose. Então, nós vamos ver, o computador, ele diz que aonde você está, que nessa latitude, nessa longitude, você tem que aplicar tal dose. E aí ele vai, metro a metro, ele sabe qual que é a latitude e altitude, e o computador sabe qual que é a dose. Então, é comunicação, GPS, computador e mapa. GPS, computador e máquina, regulando, aumentando a dosagem, tá? Então, o que nós falamos hoje, para arrematar? Que é o importante, a gente saia sabendo da aula de hoje, tá? Que a agricultura de precisão é um conceito que a lavoura, ela é diferente um ponto do outro. E ela nunca é igual. O solo nunca é igual, então a gente tem que tratar o solo de maneira diferente. Essa variação que o solo tem, o solo não é uniforme, essa variação chama-se variabilidade espacial. Cada pedaço da fazenda é diferente. Então, eu não posso trabalhar com a média. Quando eu trato cada local diferente, eu diminuo meus desperdícios. Eu contamino menos o meio ambiente e otimizo o manejo da fazenda. Qual que é a diferença entre a agricultura convencional e a agricultura de precisão? Na convencional, os insumos e os fertilizantes são aplicados igualmente em toda a fazenda, em toda a área, em cima de uma amostragem que represente toda aquela área. Na agricultura de precisão, você dá somente o necessário em cada local. Então, quais as grandes vantagens? Tem mais segurança, você economiza insumo, economiza dinheiro, economiza recursos de máquinas e pessoas, você tem uma visualização detalhada da propriedade e melhoria da atividade agrícola. Quando você aumenta o rendimento de uma máquina, não é porque você vai falar assim, nossa, estou fazendo bem mais rápido, eu vou poder estacionar minha máquina mais cedo. Não, pelo contrário, se eu estou fazendo com ótimo rendimento, com qualidade, mais rápido, eu vou liberar minha máquina para fazer outra coisa, né? Eu não vou melhorar meu rendimento para estacionar a máquina. Não, eu vou melhorar o rendimento para fazer outra coisa com a minha máquina. Então, o que faz? Eu diminuo a minha contratação de máquina, né? Se uma máquina fazia 1 hectare, ela passou a fazer 1,5 hectares, que é o que a agricultura de precisão faz, aumenta o rendimento com mais qualidade. Ao invés de ter 3 máquinas, eu vou ter 2, né? Porque eu aumentei 50% da produção da minha máquina e aumenta isso, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com piloto automático, você pode trabalhar à noite, você pode trabalhar com a neblina, e com alta velocidade de rendimento, né? À noite. Imagina se à noite, trabalhando com alta velocidade. Tem a segurança, claro, né? Não estou esquecendo da segurança, não. Você aumenta o rendimento, sendo que você não tem um piloto automático, seu rendimento diminui, sua qualidade diminui, sua velocidade diminui, o cansaço do operador é muito maior, a fadiga. Vai conversar com o operador, dá um trator com tecnologia, com piloto automático para um, e dá o mesmo trator para o outro sem piloto automático. Aí amanhã você conversa com os dois. Você põe os dois para trabalhar
8 horas lá e amanhã você conversa com 2. Aquele que estava no piloto automático chega descansado em casa. Aquele que estava na raça ali, que fica atento, olhando a linha, cansa muito mais, tem muito mais fadiga, tem muito mais cansaço. Então, a melhoria da tecnologia vem em todo sentido, né? O cara não precisa ficar lá olhando a regulagem do implemento, porque a máquina regula sozinha. Ele precisa ficar olhando onde ele tem que pisar, porque a máquina pisa sozinha. Então, sobra mais tempo para o operador ficar no WhatsApp. E sobra mais tempo para o operador fazer as outras operações funcionarem de maneira correta. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver aí já na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar, eu não vou entrar no assunto da outra aula, porque quando cortar no meio, então vai durar um pouquinho menos nossa aula hoje. O que nós vamos falar? Né? Que vocês devem estar cheios de dúvida. É normal, é assim mesmo. Quando a gente sai de uma palestra, de uma aula cheia de dúvida, isso é ótimo. Porque antes você nem dúvida conseguia ter, né? Antes você não conseguia ter dúvida porque você nem entendia do negócio, né? Então, quando a gente sai de uma aula cheia de dúvida, isso é ótimo, porque agora eu pus a minha cabeça para funcionar com relação àquilo que antes eu não conseguia nem pensar com relação àquilo que eu não conhecia. Então, você deve estar perguntando coisas do tipo assim, mas como que eu sei aquele desenho onde está vermelho, onde está verde? Como é que eu sei? Como é que eu faço para saber onde é que está aquela área? Como é que eu faço aquele mapa? Como é que eu quantifico aquele total de área que está vermelha, aquele total de área que está verde? Como que eu sei? Isso é o que nós vamos falar na próxima aula, tá? Como que a gente faz aquele mapa, como que a gente vai fazer taxa variável. Então, tudo isso a gente vai ver na aula que vem, tá? E é normal sair daqui cheio de dúvida hoje. E a gente tem alguma dúvida, pessoal? Deu para acompanhar esse passo de hoje aí? Mas o mais importante que eu quero que vocês saibam é isso, que é taxa variável, o que é variabilidade espacial. Feito? Dúvidas? Se tiver tudo tranquilo, a gente volta na terça-feira, semana que vem. Professor, Oi? sobre o intemperismo lá, Hum. você tem uma área próxima que é rocha, de uma outra que já é bastante a rocha profunda. Ali choveu igual, ventou igual, aí eu fiquei na dúvida. O que será que aconteceu? Na distância de 10 metros tem uma área que tem terra, rocha a 5 metros de profundidade, e do lado eu tenho uma que está exposta ainda. Olha, Antônio, boa pergunta, hein? Não é? É o que os outros falaram, você me apertou sem me abraçar. Mas eu vou me imaginar assim, pode ser que ali tinha algo em cima, pode ser que uma área estava exposta sem vegetação, a outra podia ter alguma vegetação, algum impedimento que chegasse vento, chuva e temperatura. Ou, Também. O mesmo tipo de minério, às vezes, né? não, é o que eu ia falar agora. Porque toda rocha se forma, o centro da Terra, né, para sempre, ele é fumegante, né? É lava pura, né? Então, o processo de formação de rocha é quando essa lava quente vai endurecendo, né? Então, parte endureceu. Agora, o que está na crosta lá dentro não endurece mais assim. O que tem solo novo sendo se formado, tem rocha nova sendo formada onde? Onde está tendo erupção vulcânica, né? Então, o vulcão tem erupção, sai aquela lava congela. Então, o que acontece muito é diferentes tipos de origem da rocha. Por exemplo, você vai aqui vamos para São Carlos para Piracicaba. Você chega ali em Rio Claro, onde tem aquela serra é basalto, formação basáltica, aquela rocha escura, preta. Aham.
o pedregulho. Aí você vai chegando lá para o lado de Piracicaba, aí é arenito, né? Arenito, calcário, já é um solo bem mais claro, não tem rocha escura. O solo de arenito, ele sofre temperismo muito mais rápido. O solo arenoso é muito mais profundo. O temperismo, a rocha de arenito, ela se gasta muito mais fácil. A formação de uma areia é muito mais rápida que a formação de uma argila. A argila vem do solo escuro, vem do basalto. A areia vem do arenito. Então, uma hora essas duas se encontraram. A formação da própria rocha, a formação de toda a camada geológica da Terra, ou via vulcão, ou via esfriamento da lava, da crosta de dentro. Então, em algum momento vai ter, né? Talvez não assim, igual você falou, de 10 metros, né? Aí é até difícil a gente imaginar, né? Falei, igual você perguntou aí, de 10 metros, rocha e outro não tem. Mas, em algum ponto ela se encontra, né? A formação da rocha do basalto parenita, em algum momento ali ela se encontra. Então, vai dar essa diferença. Pensando nessas explicações sua, aí já veio várias luzes que é fundamental, é isso mesmo que você está explicando, é o que aconteceu. Outra coisa, né, que eu me lembro agora, né, a gente fala de histórico de uso daquela área, né, se ela vai ter mais matéria orgânica que a outra ou não. Tinha uma área na usina, que assim que arrendou, nós de longe você via aquele talhão, assim, uma parte de um talhão, a cana alta, mas crescia, chegava a tombar, tão grande, ficava 3 metros de altura. E o restante da fazenda, a altura normal, né, da cana do tamanho que tinha que ser, e num ponto ali, uma área assim de uns 1 hectare, vai de uma cana alta. A gente olhava aquilo e a gente entendia, né? Falava, mas que aquilo ali é tão diferente assim, né? Aí o antigo administrador, né, antes de arrendar tal, estava passando lá, nós perguntamos para ele, né? A importância do que usou, né? Aí ele explicou para nós, falou assim, que naquele ponto ali que a cana está grande, era exatamente o coxo do gado, o curral, aonde eles jogavam ração, aonde tinha as fezes, né, o estrume do gado lá no chão. E, então, ali era riquíssimo em matéria orgânica, riquíssimo em nutriente. Então, naquele ponto ali, produzia mais, ou seja, tem uma baita de uma variação por conta do que se usou naquele local ali. Você vê, então, esse tipo de formação mas é legal, a pergunta que você fez Muito bacana, né, professor? Você vê que a importância da matéria orgânica também, né, é fundamental para a agricultura. Exatamente, a importância da matéria orgânica. Hoje eu plantei uma graminha lá no jardim de casa. A primeira coisa que eu fiz, antes de pôr os tapetes de grama, foi jogar matéria orgânica, compostagem. Por quê? Legal. Melhoria que traz. Isso aí. Legal, Antônio. E aí, alguém mais? Alguma dúvida aí? Para a gente ir conversando? Professor, Oi, Amanda. dentro da taxa de variação, tem alguma conta que a gente vai utilizar assim ou não? Não, a gente não faz conta. A gente vai ver lá na próxima aula que a gente pega o resultado da análise de solo, a gente não precisa mais fazer na mão, né, igual a gente viu na aula passada lá. O software já vai dizer para a gente. O único cálculo que teria que ser feito na taxa variável é o quanto de adubo que a gente tem que aplicar, né? Mas na aula a gente não vai fazer essa conta, porque até porque foge um pouco da aula. Eu não sei, acho que vocês não tiveram ainda a disciplina de fertilidade do solo que o Thiago teve, acho que ainda não, né? Teve sim. Ah, teve. Então, lá vocês chegaram a fazer o cálculo de adubação? Sim. Então, esse cálculo nós não vamos fazer aqui, né, nessa aula, né? Mas seria talvez o único cálculo que a gente poderia ter necessidade de fazer na taxa variável. Mas como a gente já pega o resultado, quando a gente contrata o cara que vai fazer o quadriciclo, a amostragem, geralmente é o mesmo cara que já vai fazer a análise do laboratório.
né? Às vezes não, às vezes sim, mas geralmente quando você contrata o cara, ele mesmo já leva no laboratório, e o laboratório já te manda todos os cálculos prontinhos da adubação. A única coisa que tem que fazer é a regulagem de implemento, para aferição, não é mais regulagem que você vai fazer, é aferição no sentido assim, você tem que avisar a máquina que a cada tantos segundos está saindo tantos quilos de adubo. É a única coisa que você precisa avisar ela. Mas aí não é a gente que vai lá e regula para cair mais ou menos. Não, a gente não põe a mão em nada. A gente só precisa avisar na máquina, fala assim, ó, eu segurei aqui uma caneca aqui embaixo 30 segundos, caiu 820 gramas. Então, você avisa a máquina, em 30 segundos está caindo 820 gramas. Aí ela já sabe quantas gramas ela tem que jogar, ela faz tudo sozinha. Mas eu falei tudo isso, mas a resposta para a sua pergunta é não. Nós não temos que fazer cálculo nenhum para a taxa variável. Entendi, obrigada. Falou. O que mais, turma? Ô, professor, Pois aí. boa noite. Boa noite. Só o que eu queria falar é uma dúvida, porque a aula foi top demais. Mas o senhor que já ocupou uns cargos de gestão dentro da empresa, a gente sabe que o Brasil hoje nós podemos dizer que o nosso país alimenta o mundo, né? Sim. Talvez até por isso que os países estão de olho na gente, né? Mas a gente sempre ouve falar, quem tem interesse sempre ouve falar que todo ano, a cada safra, o Brasil ele bate uma nova meta, né? Principalmente na parte dos grãos, né, milho, soja e outras culturas também. Nós exportamos muito. E, pelo menos para mim, ficou bem claro que isso é graças à importância da tecnologia, né, da agricultura de precisão. Hoje, se a gente for ver vídeos, reportagens sobre a produção de milho e soja, a gente vai ver a tecnologia embarcada, né? Só que, eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que, mesmo hoje a gente tendo toda essa tecnologia ao nosso dispor, numa usina de açúcar e álcool, por exemplo, eu trabalhei na área do cultivo. Aí a gente foi numa fazenda, por exemplo, aí perto de São Carlos, uma fazenda que chama Três Marias, mais de 700 hectares. Aí, simplesmente, existe um mapa impresso e a gente faz a aplicação uniforme na fazenda toda. Às vezes, o mesmo adubo que a gente usa nessa fazenda, a gente usa na vizinha, com a mesma média. E o que eu vou colocar é o seguinte: a partir do momento que a gente ocupa um cargo de liderança, uma aula como essa, isso se torna, pelo menos para mim, eu acredito que se torna um princípio. Porque se a empresa me contratou, eu tenho a missão, né, de melhorar o rendimento, de dar lucro para a empresa. Mas quando a empresa ela te cobra como se você estivesse trabalhando com todas essas tecnologias, sendo que você ainda está fazendo uma prática que não adquiriu essa tecnologia, como que eu devo me comportar? Eu estou fazendo essa pergunta porque o senhor já ocupou um cargo de gestão dentro de uma usina, né? E hoje, pelo menos, eu percebo que, pelo menos a usina que eu trabalhei, né? Eles não têm essa preocupação. Aplica lá. Não tem nem análise de solo, mas vai lá, aplica 250, 300 quilos de ureia nessa área e por aí vai. Como que eu devo me comportar numa situação como essa? Olha, Isaías, eu falo para você. Não, legal. Bem bonito aí, ó. Você falou, o seu entendimento geral aí foi bem legal. É isso mesmo que você disse, nós somos tecnologia de ponta. A cana, nós temos muito, quando a gente falar um pouquinho nas outras aulas aí, nós vamos citar muito grãos. A tecnologia de ponta mesmo está nas lavouras de grãos. Cana ainda,
tem muito que melhorar, né? A cana, eu já vou chegar onde você me perguntou, mas que nem, por exemplo, a gente em cana, quando a gente vai lá fazer, né, qual que é a determinação, joga 15 gemas, né? Vamos falar que a gema é uma semente, né? A geminha da cana. Então, vamos falar, joga 12, 15 por metro. Mas a gente sabe que em 1 metro não cabe mais de 2 toceiras, né? Porque tem, uma toceira é uma planta. Então, uma toceira, uma planta que nasceu, ela vai perfilhar, ela vai vir, no mínimo, aí 25 centímetros para um lado, 25 centímetros para o outro. Então, uma toceira, uma planta de cana tem 50 centímetros, e vai ter outro 50 centímetros lá. Então, em 1 metro não vai caber mais do que 2 plantas. E aí, quanto que a usina manda jogar? Joga 15 sementes no metro. E aí, você vai lá para a soja. A soja, você fala assim, eu quero 10 plantas no metro. Quantas sementes eles jogam? 10 sementes. A gente, para ter 2 plantas, a gente joga 15 sementes na cana. A soja, para ter 10 plantas, eles jogam 10 sementes. Então, o grão, soja, milho, algodão, está muito na frente. É o foco das grandes empresas, até por conta de área, né? Você pegar a cana-de-açúcar, ocupa hoje 9 milhões de hectares. Você juntar algodão, soja, só a soja ocupa 32 milhões de hectares. Né? A cana é 9, a soja 32. Aí você pega mais 10 do milho, mais 10 do algodão, então só aí dá 50 milhões de hectares só para essas 3 culturas. Né? Então, os 9 milhões de hectares da cana no Brasil é uma fatiazinha pequena, perto dos 50 milhões. Então, os investimentos das empresas, máquinas, está principalmente nos grãos. Os defensivos, tecnologias, o grãos é muito mais adiantado do que a cana. Aí, indo lá para o que você perguntou, né? Isso acontece mesmo, da propriedade não ter e te cobrar. Você pode sugerir, você pode mostrar que você sabe, você pode mostrar seu conhecimento. Falar, olha, se a gente não fizer a taxa, se a gente fizer a taxa fixa, né? Porque ou é taxa variável ou taxa fixa, né? Então, você pode falar com um jeito que você aprendeu que se fizer uma taxa variável, vai ter mais resposta do que a taxa fixa. Mas você não pode, resumindo, você tem que fazer o que você tem. Se a empresa não te dá, você não pode falar que não vai ficar bom, porque vai vir outro fazer no seu lugar. A verdade é essa. Por quê? Para você ser bom no que você faz, você tem que ser bom com aquilo que você tem na mão. Você ser bom com recurso à vontade, qualquer um é bom. Vamos falar, por exemplo, uma colhedora nova, com um trator novo, com toda a tecnologia, qualquer um é bom. Se você não tem toda essa tecnologia, você tem que fazer o bom com o que você tem, né? Isso é capricho, né? O que é capricho? É fazer bem feito com aquilo que você tem, com aquilo que a empresa te disponibiliza para você fazer, porque os donos sabem que tem mais tecnologia, que ele está para trás, mas ele nem por isso ele vai admitir que você faça um serviço mal feito. Ele vai querer que você faça bem feito com o que você tem. Isso é capricho, né? A gente tinha uma fazenda aqui perto, um sítio aqui perto de São Carlos, e eu às vezes parava lá para tomar água, era uma senhorinha viúva, e ela era tão boazinha, a casa dela, eu ia falar coitada, mas não é coitada, não tem porquê ser coitada, era chão de terra, mas uma limpeza, chegava lá, ela estava varrendo, não tinha piso, né, piso do chão, cerâmico, igual na casa, quase todo mundo aí, mas ela varria aquilo, uma limpeza, naquele chão sem piso, e eu ficava admirado com aquilo, ou seja, olha o capricho, o que ela tinha, era um chão sem piso, um chão de terra. Mas nem por isso ela deixava sujo. Ela fazia bem feito com aquilo que ela tinha. Ela, né, a minha mãe, nós somos tudo descendente italiano, minha mãe faleceu há um mês atrás, eu passava lá em Piracicaba, que ela era de lá, e às vezes mãe conhece a gente, nós chegava lá 3 horas da tarde,
E ela falava, ué, você não comeu, né? Você não almoçou. Eu falei, mãe, não almocei, mas estou na pressa, já estou indo embora. Ela falou, não, casa de italiano, em 10 minutos sai uma macarronada, né? Aí ela ia lá e fazia um macarrão alho e óleo, que ela sabe que eu adoro macarrão alho e óleo. E aí ela no finalzinho, assim, aí eu morrendo de fome, no finalzinho ela punha lá o que tinha dentro da geladeira, ela pegava lá uma cerejinha que estava lá no fundo, ou uma folhinha de salsinha e punha assim em cima do montinho do macarrão alho e óleo. Capricho. Por quê? Ela sabia que eu ia devorar aquele macarrão 3 horas da tarde, morrendo de fome, de qualquer jeito, com aquela folhinha enfeitando em cima ou não. Mas que ela tinha naquela hora para caprichar para mim, ela pôs. Ela tinha uma folhinha para pôr em cima. O que ela tinha, ela fez bem feito. E me agradou. Então, o Isaías, é isso. Você não pode chegar na empresa e falar assim, ó, do jeito que tá, não vai ficar bom, precisa investir. Ele vai falar, ó, meu amigo, se você não deixar bom o que eu estou te dando, eu vou chamar outro para deixar bom. Sem você. Então, infelizmente, é assim, né? Tem que fazer com o que tem. Você não pode... E isso que eu digo, e você ser bom nessa região, aonde é a região mais desenvolvida, vamos falar, você ser bom onde só tem gente boa, você tem que ser bom 2 vezes, né? Vamos falar assim, você vai lá no Amazonas, tem uma usina só no Amazonas para fazer açúcar para Coca-Cola. Ou seja, lá ninguém conhece cana, lá ninguém sabe de cana, lá qualquer coisa, se chegar a gente lá, que é criado aqui no meio da cana, chegar lá no Amazonas, cara, pô, esse cara entende pra caramba, hein? Mas não é, porque lá não tem cara bom, lá eles não têm tradição nisso. Agora aqui no meio nosso, só tem cara bom. As tecnologias estão aqui, os caras top, os caras fera, estão tudo aqui ao nosso redor, aqui, ó, Piracicaba, Ribeirão, Jaú, essa nossa Rio Preto, essa nossa região aqui é o que tem de top. Então, você tem que ser bom. Na região onde só tem cara bom, você tem que ser bom mesmo. E você tem que ser bom no que você tem. Porque se você for bom, você chegar lá e falar assim, eu preciso de 10 tratores novos, e sim, chegando na usina, né? Eu falar, eles te contratam lá para você ser gerente. Aí você chega lá e fala assim, ah, não, legal, mas eu só consigo te trazer resultados se você me comprar 10 colhedoras e 20 caminhões novos. O cara vai falar, meu amigo, então eu vou chamar um para ser bom porque eu tenho. Você não pode... Acho que é isso que você perguntou, né? Não, professor, exatamente isso aí. A gente, pelo menos a minha visão, independente de onde a gente esteja trabalhando e com o que a gente esteja trabalhando, nós temos que encarar aquilo como uma missão, né? Quando você é designado para uma função, você quer fazer bem feito. Então, é exatamente isso que o senhor mencionou aí, e eu até agradeço. Mas eu quis perguntar, porque, assim, muitos de nós têm aquela ambição, aquela vontade de crescer. Quem trabalha com gado, numa usina, numa fazenda, com laranja, num aras, não sei. Mas todos têm a vontade de crescer. Ou tem uns que querem partir, por exemplo, para a área da auditoria, né? Nessa usina mesmo, teve um dia que contrataram um especialista para vir fazer melhorias, trazer melhorias nos implementos. E a hora que ele chegava no campo, ninguém aceitava a ideia do cara. Ninguém aceitava. Parece que o cara estava falando com as paredes ali, quando o cara virava as costas para ir embora, o que o cara tinha colocado, uma botinha nova que o cara tinha colocado no cultivador de doença, rapidamente já era trocado e colocado a que usava anterior. Então, quer dizer, a minha vontade, no ano de 2000, né, agronomia, e não porque eu quis parar, mas por condições financeiras, eu fui obrigado a parar, né? E a minha intenção sempre foi mexer com grão, né? De soja e milho. Essa era a minha vontade. Mas surgiu a oportunidade em 2015 para eu trabalhar no Fundestão. Ali eu conheci bastante pesquisadores, biólogos, agrônomos, pessoas que tinham mestrado, doutorado, espanhóis que vinham, né, para fazer pesquisa aqui no Brasil, e o interesse por pesquisa, de aprender, de descobrir, é algo que chama a minha atenção, né? E às vezes eu
pelo menos no meu perfil, eu acho que seria melhor eu desenvolver ideias e tentar fazer isso entrar na cabeça das pessoas, porque tem uma certa resistência, eu percebo. Se tem um proprietário de fazenda e ele começou a plantar nos anos 60, nos anos 70, e de repente chega um agrônomo de 20, 25 anos, é claro que o agrônomo de 25 anos não tem a experiência de vida que esse fazendeiro tem. Mas, às vezes, esse agrônomo, o fato de ser novo, não aceita, não é bem-vindo, entendeu? Então, eu quis fazer essa pergunta para o senhor já ter ocupado lá na liderança, até para a gente saber como se comportar numa situação como essa, porque não deixa de ser um desafio, né? Mas Sim. é como você falou, nós temos que fazer bem feito. Bem feito. É legal você mostrar para a pessoa que você entende, né? É bom aprender com essas pessoas que vêm e saber e poder mostrar para elas que você entende, né? O que você está falando, sem querer impor nada, né? A gente tem que ouvir bastante e falar quando a gente é chamado é acionado para falar, né? Porque a gente tem um hábito assim de talvez ouvir pouco e querer falar mais com a pessoa e a gente, né? Vamos falar assim, quando eu ia para o campo, eu nunca ia sozinho, né? Eu tinha meu carro e podia ir para a fazenda sozinho. Eu pegava alguém e sempre ia com alguém junto. A gente eu passava lá na balança, por exemplo, tinha um motorista, o caminhão dele estava quebrado, e eu pegava ele para ir junto. Aí eu no caminho assim, eu só falava para ele assim, e aí, como é que tá como é que tá seu caminhão, a chefia lá tá? E falava mais nada. Rapaz, no caminho que eu ia para a fazenda e voltava, eu aprendia tanto, mas aprendia tanto. Eu sabia qual caminhão que era bom, qual caminhão que estava mais ou menos, quem que era o chefe bom, quem que era o motorista bom. Só de eu ter feito uma perguntinha, né? Então, eu tenho isso por hábito, né, de deixar a pessoa falar. Aí, quando a pessoa fala, aí a gente filtra, lógico, não é tudo que ela falar que a gente vai pôr em prática, mas aí a gente filtra e põe a nossa experiência em prática. Depois que ela fala, aí, por exemplo, ele fala assim, não, tá o caminhão, tá queimando muito exemplo, né? Porque tá o caminhão lá, a lona do freio está estragando demais. Aí, você entra com seu conhecimento, aí você fala assim, bom, mas será que não está estragando porque lá o botão, exemplo, o botão, né? Será que porque não está queimando muita lona do freio, porque o botão lá da carreta, na hora que está desengatado, você está lembrando de desapertar ele? Então, ele mostra que você sabe, mas você deixou de falar. Então, aí tem uma troca tem ganhos, né? Mas é isso aí que você falou, Isaí, de sempre estar no meio desses caras que conhecem é muito bom e mostrar que a gente sabe também. Porque a hora que a tecnologia chegar, a hora que eles precisarem de alguém para implantar alguma coisa, vai chamar você, que sempre quis melhorar, que sempre teve indignado com as coisas erradas, que sempre teve dando ideias novas para melhorar. Eu acho que o caminho que você está é o caminho certo, é esse caminho mesmo, você tem que seguir por aí, não ser a mudança, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer das pessoas, a gente tem que ser a mudança que a gente quer nos locais, a gente tem que não podemos nos conformar, né? Está até na Bíblia isso, né? Não se conforme com esse mundo, seja a mudança que você gostaria de ser, que o mundo seja, né? Então, eu acho que o caminho que você está é esse mesmo, Jair. Se cobre de razão, se cobre de conhecimento, antes do lado das pessoas que ensinam mais, aproveite para ouvir, e o dia que eles tiver que puxar alguém no braço para levar junto, eles vão te levar. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí, turma.
Mas é legal, esse papo é sempre legal. A gente ter no finalzinho aí, trocar umas ideias. Eu gosto. Valeu, professor. Uma boa noite aí. Obrigado por essa aula aí, maravilhosa. Obrigado, valeu. Falou, professor. Boa noite. Tchau, Com Deus Daniel. aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, professor. Boa noite aí pro senhor. Falou, Rafael.